Olá, pessoal! O assunto dessa vez são as propriedades coligativas. Algumas propriedades que a gente estuda na química, elas vão estar relacionadas apenas à quantidade dos constituintes que estão presentes em solução. Ou seja, não vai ser relevante entender sobre a natureza dessas forças intermoleculares e saber quem é esse constituinte, mas sim quanto dele está presente nessa solução. E é importante, né, a gente lembrar, antes de qualquer coisa, que as soluções elas vão ter propriedades diferentes das substâncias que as originaram. E, assim sendo, algumas propriedades vão depender da concentração e não da natureza dos constituintes. E são essas propriedades que nos interessam, as chamadas propriedades coligativas. Do ponto de vista da química, as principais propriedades coligativas, aquelas que mais são estudadas, são essas quatro: o abaixamento da pressão de vapor, o abaixamento da temperatura de fusão, a elevação da temperatura de ebulição e a osmose. Nesse primeiro momento, eu vou falar como um todo das propriedades coligativas, mas o próximo vídeo ele vai destacar cada uma dessas propriedades. E, nesse sentido, a gente precisa conhecer as propriedades do solvente em questão, porque a gente precisa conhecer as propriedades para poder entender como é que elas vão ser alteradas, já que as propriedades coligativas elas estão relacionadas às soluções. Duas propriedades de solvente são muito importantes para esse estudo, que é a temperatura de ebulição e a pressão de vapor. A temperatura de ebulição ela já é um pouco mais conhecida. A temperatura de ebulição, então, de uma substância é a temperatura em que essa substância passa do estado líquido para o estado gasoso. A pressão de vapor, por sua vez, é a pressão exercida por um vapor quando ele está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Ou seja, a quantidade de líquido que evapora é a mesma que se condensa na superfície do líquido. A pressão de vapor ela é uma medida da tendência de evaporação de um líquido. E, assim sendo, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é esse líquido e, por consequência, menor a sua temperatura de ebulição. Claro, isso se ele estiver sendo comparado com outro líquido que esteja com uma pressão de vapor mais baixa a uma mesma temperatura de referência. E aí, tanto as fases líquidas e gasosas, elas podem estar em equilíbrio, no caso da pressão de vapor, né, que a gente estava falando agora mesmo, quanto as fases líquida e sólida também podem estar em equilíbrio. E os valores de temperatura que ocorrem esses equilíbrios vão depender da pressão e eles são representados num gráfico chamado de diagrama de fases, que é um gráfico que aparece muito correlacionado com o estudo das propriedades coligativas. Então, o diagrama de fases é um tipo de gráfico que indica as condições de equilíbrio entre as fases, que são termodinamicamente distintas. Então, aqui, como exemplo, eu vou apresentar para vocês o diagrama de fases da água. Então, eu vou até anotar aqui. A gente vê aqui, eu fiz os traços com cores diferentes até para facilitar. A linha azul, ela representa a sublimação, porque ela divide o estado sólido do vapor. Então, quando a substância passa do estado sólido para o estado vapor, ou para o estado gasoso, a gente tem uma sublimação. A linha verde, ela representa a evaporação. Então, é quando a substância passa de líquido para vapor. A linha laranja, por sua vez, representa a fusão,
que é a passagem do sólido para o líquido. Esse gráfico tem no eixo Y a pressão em milímetros de mercúrio e no eixo X a temperatura em graus Celsius. Então, a gente pode até verificar aqui que a 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão de 1 atm, é a pressão que a gente vive normalmente, uma condição normal, a gente vai ter a passagem do sólido para o líquido em 0 graus Celsius. Já a passagem do líquido para o vapor se dá a 100 graus Celsius. Então, sempre que a gente estiver analisando este gráfico, sempre que a gente estiver analisando o ponto em cima de qualquer uma dessas linhas, a gente tem a coexistência dos dois estados físicos, né? Então, se a gente estiver analisando qualquer ponto em cima da linha verde, a gente vai ter a coexistência, o equilíbrio entre o líquido e o vapor. Nessa parte azul, entre o sólido e o vapor. E sobre a linha laranja, a gente tem a coexistência entre os estados sólido e líquido. E aí, neste ponto central, onde as três linhas se encontram, ele é chamado de ponto tríplice. Ele é um ponto específico com uma condição de temperatura e pressão específicas, em que a gente vai ter os três estados sólidos coexistindo, e por isso chamado de ponto tríplice. Ele é um ponto muito instável e muito difícil de ser obtido, até porque a gente tem uma condição muito específica de temperatura e pressão para que ele aconteça, mas ele existe. E pela análise de um gráfico como esse, de um diagrama de fase, de qualquer substância que seja, aqui a gente tem o da água como exemplo, a gente consegue, então, verificar a cada temperatura que temos, qual é a necessidade de variação de pressão, ou em cada condição de pressão, qual é a necessidade de variação de temperatura, para que a gente possa, então, ter a alteração dos estados físicos da substância em questão. A gente para por aqui nesse vídeo, mas a gente continua no próximo vídeo especificando cada uma das propriedades coligativas.